noite, boa noite. Que bom, o pessoal tá entrando aí. Hoje vai ser diferente. Quem convidou vai ser entrevistado. Mas não tem problema, né? O que importa é tudo que a gente vai conversar aqui, né? Com certeza. Suzete, o pessoal já tá entrando, o pessoal que já tava lá continuou aqui. Eu queria te agradecer muito por você ter aceitado esse convite. Ah, Você é uma legal, profissional que obrigada. eu admiro muito, muito, muito. Você é uma referência para Gratidão. mim, uma referência mesmo, de profissionalismo, de pessoa, de ser humano. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntas por um tempo, Sim, né? é E isso verdade. fez a gente se conhecer um pouquinho mais. E aqui, em nome da Nova Terapêutica, a gente está agradecendo, né? E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você, depois eu vou falar um pouquinho da Nova Terapêutica e a gente emenda aí no assunto do autismo, Então tá? tá bom. Então vamos lá. Então, eu sou fonoaudióloga há mais de 10 anos, né? Eu sou também psicopedagoga, tenho especialização em neurociência, sou pesquisadora do transtorno do espectro autista da primeira infância, de 1 a 4 anos. E aí, eu resolvi agora colocar tudo que eu aprendi a serviço de outras pessoas também, porque o autismo ele é um tema muito amplo e muitas Sim, pessoas têm receio, apresentam medo de lidar com a criança por falta de informação. Em sim. função disso, a gente criou o programa, eu criei o programa Fono Sem Fronteiras, onde eu tenho essa missão, porque eu amo fazer o que eu faço, eu amo trabalhar com esse público. E aí Sim, trazer esse desmistificar para as pessoas, né? Porque é sim, sim. possível, é importante. A inclusão está aí, ela está o tempo Uhum, todo, cada dia mais perto da gente. Quem é nunca verdade. trabalhou com uma criança, ou quem nunca conviveu com uma criança dentro do espectro, não significa que nunca vai conviver. É Então, esse verdade. divulgar, falar da criança no espectro autista, assim, é a minha grande paixão. Grande missão, né? Exatamente, missão. Eu vou pedir para você, ver se você consegue abaixar um pouquinho que sua boca tá cortando. Isso. Melhorou? Agora ficou ótimo, porque Então, é beleza. coisa de gente chata igual a mim, né? Tô vendo a boca, tô vendo tudo, as expressões. Então, queria falar um pouquinho pro pessoal que não conhece, né, que tá aqui. A gente lá na Nova Terapêutica tem feito um trabalho muito legal. Nós temos diversos profissionais atendendo lá de várias especialidades, psicologia, fono, fisioterapeutas, musicoterapia, nutricionista, treinamento funcional para mulheres. Então tem uma série de profissionais muito capacitados. Então é uma clínica nova, mas com profissionais com bastante experiência que está junto com a gente lá. E a gente tem tentado trazer, né, um trabalho de excelência para a população de Maricá, tá? Então, quem não conhece, depois dá uma olhadinha no Instagram para conhecer um pouquinho mais. A gente está novo no Instagram, está começando a alimentar mais, mas, né, tem coisa lá boa para a gente ver. Suzete, vamos lá, né? Vamos Vamos lá. começar. Vou começar com uma pergunta básica, mas eu acredito que seja importante até para a gente introduzir o assunto. Eu queria perguntar para você se é correto a gente falar portador de autismo. É correta essa afirmação? Pois é, não. Então vamos voltar Uhum. lá um pouquinho no início para poder responder essa pergunta. Na Sim. verdade, o que é o autismo, né? O Matheus está mandando um vídeo. Matheus. O autismo, ele é uma síndrome do neurodesenvolvimento, né? Que as pessoas, os pais que estão mais próximos da criança, começam a perceber ainda com a criança muito pequenininha. Então, o autismo ele é uma síndrome do neurodesenvolvimento e ele vai trazer uma tríade que é muito significativa, que Sim. está ligada à questão da comunicação, ou seja, a comunicação dessa criança vai estar muito prejudicada, né? Isso pode comprometer a ela ter linguagem ou não ter linguagem, que é diferente de fala, né? Fala é o que eu estou Uhum. verbalizando e que eu estou falando aqui com você. Sim. Linguagem é o entendimento que eu tenho do mundo. E aí, às vezes, a criança traz esse comprometimento dessa linguagem universal, de como ela entende e interage com o mundo. Ela vai ter Sim. também um comportamento restrito e repetitivo. Então, ela gosta de alguns interesses, alguns objetos, que é muito próprio, né? Que não é geralmente, elas ganham presente
e se entretêm com o papel de presente e às vezes não olham para o brinquedo em si. E tem uma outra questão que é a dificuldade de interação social. Geralmente essas crianças tendem a ficar mais isoladas, não procuram seus pares para poder fazer essa interação. E aí essa tríade caracteriza o transtorno do espectro autista. E aí, na verdade, se a gente for fazer uma relação com o Covid, que a gente está vivendo agora, as pessoas que estão sendo acometidas pelo Covid, elas têm um vírus que vai dar lá o problema respiratório, o problema do sistema nervoso central. As crianças do autismo, elas não são portadoras de nada porque elas não têm uma bactéria, elas não têm um vírus, não é doença. Né? É uma questão que está ligada a propriamente essa questão da tríade. Ela vai ter prejuízo na comunicação, prejuízo no comportamento, prejuízo na interação social, mas isso não necessariamente ela não porta nada. Até porque existem alguns fatores que a ciência mostra para a gente, né? Fatores relacionados à genética, fatores ambientais, mas não ficou nada ainda comprovado cientificamente. O que a gente sabe é que autismo não é doença. Então, não é correto falar portador de autismo. Não. Nós dizemos que a criança se encontra dentro do espectro, que ela apresenta aquelas características que podem ser de um grau mais leve a um grau mais grave dentro dessas modalidades, mas ela não porta nenhuma doença. Ótimo. Isso é excelente, esse esclarecimento, né? Porque a gente falar algo que é equivocado, a gente colocar, né, as palavras, né, o nome, o diagnóstico, isso traz todo um contexto de preconceito, um contexto... É verdade. Né, a falta de entendimento leva a gente a lugares que não ajudam em nada, né? Exatamente. Nem a família, nem a criança, nem o adolescente. Então, é extremamente importante que a gente saiba o que a gente está falando, né? Exatamente. Poder, ser alguém que contribui, alguém que não... a palavra está me fugindo, né? Mas alguém que não prejudique mais do que já tem os prejuízos nessa família ou tem os prejuízos no desenvolvimento dessa criança, né? Exatamente. A questão é como a gente vai lidar para ajudar essa criança a minimizar essa tríade que é extremamente exacerbada, né? Porque se existe essa disfunção e se nada é feito, o comprometimento ele vai agravando com o tempo, que é uma característica das crianças que se encontram nesse espectro. No entanto, eu já atendi várias crianças que hoje, se a gente parar para olhar, são crianças que não parecem que eram. Porque o marcador é lá na primeira infância, é lá pequenininho, né? E aí, com o tempo, com as terapias, se o grau não for tão, né, de moderado a grave, se for um grau mais leve, essa criança, sim, consegue ter uma vida com qualidade muito mais próxima do normal, né? Do que a gente espera típico. Isso é excelente, excelente, né? Porque quantas mães, né? Quantas famílias estão recebendo o diagnóstico, né? A Nádia tá falando, é verdade. A Nádia tá. E ter essa perspectiva, né, de uma melhora, de uma condição de vida com qualidade, é maravilhoso, né? O que importa é que a gente realmente seja responsável, né? Entenda esse diagnóstico e procure profissionais que realmente possam ajudar. Muito bom. Então, dentro disso que a gente acabou inserindo aqui, como perceber essas alterações no desenvolvimento infantil, né? Que sugerem esse quadro do transtorno, né, do espectro autista? Quais são as alterações assim, que a gente pode já ficar observando, que sugerem, né? Então, vamos lá. A criança, desde pequenininha, todo ser humano, ele é imbuído pelo próprio meio, pela necessidade de se relacionar e de se comunicar, né? Isso é uma questão própria da criança, própria do ser humano, né? E aí essa criança, dentro de uma fase de aproximadamente 11 meses e meio, essa criança já deveria estar fazendo alguns balbucios. E às vezes isso não ocorre, né? E por que a criança faz isso? A criança faz isso até pelo hábito de mamar, de sucção, é normal. Ela vai fazendo a vocalização, ela vai fazendo depois o balbucio, vai fazendo esses barulhinhos. E a criança nessa fase é uma criança muito silenciosa. Ela não faz esses balbucios.
Outra coisa também que é interessante é que é uma criança que não estica o bracinho para ir para o colo da mãe, para ir para o colo do pai. O colo da mãe, então, não é um lugar aconchegante para essa criança. Em geral, essa criança tende a ter um comportamento mais introspectivo, sabe? Ela não se Sim. encanta com a voz humana. Às vezes o barulho de abrir um papel de bala, às vezes um barulho de um saco de presente, chama muito mais a atenção da criança do que a voz Que a humana. E voz. muitas vezes se confunde como se fosse uma criança surda, porque essa Sim. criança não responde Ao aos chamado, estímulos do né? Aos ambiente, ao estímulos. chamado. Então, essa Uhum. criança, assim, isso é um sinal. Quando a criança apresenta, então, esse atraso de linguagem importante, quando ela começa com 2 anos, já é para ela estar falando algumas frases simples. Se essa criança não fala, se é uma criança que tem um contato visual diminuído, né? Se você chama, a criança não responde, e ela não faz também atenção compartilhada, que é olhar para onde eu estou olhando. Por exemplo, se eu mostro uma caneta, olha Uhum. aqui a caneta, ela está olhando para outra coisa e não consegue fazer essa atenção compartilhada. Então, isso são alguns indícios que algo está acontecendo. Por exemplo, numa festa de aniversário, o barulho da festa das crianças, é uma criança que chora muito e se incomoda com aquele barulho, não tem intenção de interagir com as outras crianças, porque criança agrega, né? Criança procura outra criança. Sim. As crianças que Uhum. trazem essas características dentro do espectro, em geral, elas ficam mais sozinhas. Elas se bastam sozinhas. Então, ela tende a fazer as brincadeiras mais sozinhas. O barulho, às vezes, é uma coisa muito agressiva, que muitas vezes traz um desconforto enorme. E aí, por conta da questão da interação, da integração sensorial, às vezes isso gera um comportamento disruptivo, né? Que gera um Sim. comportamento mesmo, uma crise, porque ela não sabe Sim. lidar com aquela situação. Então, Uhum. as primeiras manifestações, elas são identificadas lá no início da vida dessa criança. E aí, Uau, quando isso não... Pode falar, Pode pode falar. terminar. Quando isso não é identificado lá no iniciozinho, que se mascara, vai chegar um momento, né? Quando ela sai, de repente, do núcleo familiar, a escola também começa a perceber. Porque aí, quando ela vai para a escola, ela começa a ter esses comportamentos de não conseguir interagir, da dificuldade de comunicação, da dificuldade do contato visual, que é tudo muito importante. É um conjunto de fatores, né, que faz com que a gente se humaniza, né? Que a gente vai Sim, se socializando e fazendo nossas relações sociais. legal. E aí eu fico pensando, né, como isso às vezes pode ser confundido por um simples comportamento inadequado, Sim, né? Malcriação, sim, pirracento, é o gênio de fulano, é o gênio do pai, é o gênio da sim, avó, sim. né? E às vezes alguns pais, sem saber o que fazer, partem para uma agressividade, acham que ainda é teimosia, né? É Quantas vezes a verdade. gente percebe isso, né? Isso no seu consultório, né? Na sua clínica, você vê esse tipo de situação? Sim, isso acontece muito. Por quê? Porque é muito difícil a gente aceitar um diagnóstico, né? É muito difícil você conseguir É, perceber aquilo que está acontecendo ali com aquela criança naquele momento. Não é uma coisa simples, né? Então não, é não é mais fácil. fácil. O pai é assim, tem um primozinho que é assim, é porque ele fica muito no meio de adultos, ele não Sim, sabe, e aí a gente vai dando algumas desculpas que acaba atrasando o tratamento eficaz que faz com que essa criança possa evoluir, e às vezes esse atraso faz com que a criança permaneça mais tempo naquela condição, porque na verdade, Fabíola, a intervenção precoce é o grande segredo, né? é Quanto verdade. antes a gente começa a trabalhar e desenvolver nessa criança as dificuldades que a tríade impõe para ela, melhor vai ser o resultado e o desempenho dessa criança, né? Agora, Olha, gente, quanto mais o Uhum. tempo passar e essa criança for vivenciando esse comportamento e não for dado a ela oportunidade de novos aprendizados, mais tempo ela fica naquele mundo que impossibilita ela, né, de ter uma qualidade de vida. Nossa, e aí você falando, eu fico pensando em tudo que representa, né? Eu como psicóloga, né, por mais que hoje a gente saiba que
preconceito está diminuindo, as pessoas, né? O Brasil é um país novo na ciência, né? Então, por mais que isso esteja caindo, né, e as pessoas estão procurando muito mais a terapia, né, aos terapeutas, o fono, o TO, o físio, então, mas eu fico pensando que às vezes simplesmente um preconceito, né, de buscar ajuda, o quanto pode ser prejudicial. Porque se a gente for parar para Exatamente. pensar, né, levar o seu filho que está com alguma dificuldade simplesmente para uma avaliação, o quanto isso pode ser gerado de benefícios Sim, e quantos com certeza. malefícios, né? É verdade, é muito bom. Eu, normalmente, com as pessoas que eu vejo que estão passando por... Eu uso esse aconselhamento, né? Faz uma Sim, avaliação, faz um contato, né? Primeiro que a pessoa tira ali um monte de fantasias, né? Você sim. conhece, você faz uma transferência com o terapeuta e quantas saídas a gente encontra, né? Exatamente. Eu acho. Simplesmente terminando um preconceito ali, né? Sim. E existem, por exemplo, eu dentro da minha prática faço um trabalho muito junto com as famílias, né? Porque nenhuma Ótimo. terapia vai ser eficaz porque não está Eficaz. com a criança 24 horas, né? Essa Sim, criança sim. precisa de ser estimulada o tempo todo. E aí essa parceria com a família, né? Essa conscientização para a família, essa parceria com a família faz toda a diferença, porque aí ela passa realmente a receber os estímulos, e a desenvolver as suas potencialidade. E É como é fácil? maravilhoso. Não Não, é não é. fácil. Não, não é, Não é né? fácil, mas é possível, né? Mas eu imagino assim, eu imagino, né? É maravilhoso quando você vê o desenvolvimento acontecendo, a melhora, Sim, né? Porque exatamente. quando a família está envolvida, quando a família está comprometida, e você Sim, conseguir ver, né, o desenvolvimento acontecendo, aquilo que já fazia e não faz mais, aquilo, né, a calma, o exatamente. equilíbrio, todo mundo é beneficiado com isso, né? Não só a criança, Sim, mas todo mundo. Deixa eu te fazer uma exatamente. pergunta. Pessoal, se Sim. vocês quiserem fazer alguma pergunta e der tempo da gente responder, tá? A gente vai tentar aqui, né? Quem dá o diagnóstico, Suzete, do Então, autismo? enquanto terapeuta, a gente observa as características, porque o diagnóstico é médico. Quem dá o diagnóstico ou é o médico psiquiatra infantil ou o neuropediatra. Entendi. Enquanto terapeuta, né, enquanto terapeutas que somos, a gente observa o comportamento, porque geralmente a criança chega para fono porque não está falando, né? Sim, Ah, né? sim. Meu filho não está falando, está com atraso da fala. E aí, quando a gente vai, né, ali tentando descobrir, a gente vê que o atraso da fala, ele tem aí uma questão por trás. E aí a Sim. gente fala com essa mãe, primeiro conquista essa confiança dela, porque o médico assusta, né? Sim. No primeiro momento, levar ao médico, isso é assustador. Então, você precisa ter todo um trabalho de acolhimento com essa família, apontando as características, para que essa família consiga perceber também essas características, porque às vezes traz por uma questão de fala e não consegue perceber o comportamento. É muito comum. Às vezes acha É que é birra, mesmo? que é pirraça. Sim, Ah, sim, dentro disso, com dentro certeza, de um com contexto. certeza. Ah, é um pirracento. Ah, não quer fazer determinadas coisas. Se parece muito com fulano ou com Beltrano. É Então, geralmente, mimado, né? exatamente. Então, essas questões ficam muito subentendidas. E aí, o que às vezes é mais marcante, pelo menos dentro da minha prática fonoaudiológica, é assim, a questão é que não está falando. Aí acha que é só a fala. E aí você precisa Entendi. fazer todo esse trabalho com a família, de sensibilizar para que essa criança possa efetivamente ter um olhar médico, receber, então, esse diagnóstico posteriormente, para que ela possa ser beneficiada com mas todas as qualidades, os benefícios que é importante para a inserção dela e para o desenvolvimento dela, né? Porque Claro. não dá para tratar como se fosse uma pessoa típica, porque o nível de compreensão é diferente. Existe uma função que a gente tem aqui no lobo frontal, que a gente chama de função executiva, que ela é responsável pela atenção, né, por todas essas questões neurofisiológicas. E aí nessas crianças tem uma alteração de função executiva. Então a atenção é comprometida, o que justifica ela não ter a atenção compartilhada. Essa criança vai ter ainda uma questão
de resposta, né, de planejamento de respostas, de ações, que essa função também é importante para fazer. Então, precisa sim de ter um trabalho diferenciado para que essa criança possa se desenvolver. Não dá para tratar como se fosse, como a Nádia está falando, só um mimado, porque o caçula. Sim. Realmente não é assim. Então, o diagnóstico é importante até para poder sensibilizar os outros meios onde a criança está inserida, para que ela possa ter... familiares, Exatamente. tudo, né? Exatamente. Precisa ver esse diagnóstico, né? E aí é o médico que faz isso com o É olhar o médico clínico. que... Exatamente. Exatamente. E você, na sua prática, vê que isso acontece de uma forma eficaz, né? Com os médicos que nós temos hoje em dia, né? Como é que está a sua experiência nisso, nesse diagnóstico? Então, geralmente, quando eu encaminho uma criança para fazer esse processo de avaliação, geralmente, ou eu ligo antes para o médico, ou eu mando o relatório através da mãe. Porque geralmente, assim, você tem que confiar, né, naquele profissional que está ali, né? Porque geralmente, às vezes, a criança vai uma única vez, fica numa consulta de 10 minutos, né? E aí, então, assim, precisa ter ali um trabalho de troca, né, de profissional, para que, enfim, possa se fechar um diagnóstico. Também não é um diagnóstico fácil. Às vezes, as características são muito marcantes, mas às vezes as características são leves e discretas. E aí? E aí? Entendeu? Existem algumas ferramentas, né? Alguns testes que a gente faz, que o psicólogo pode fazer, que o fono pode fazer, para poder, que são pistas, né? Para a gente poder identificar se há ou não. E aí, baseado nessas pistas, nessas ferramentas de triagem, eu encaminho também para o médico para que ele possa ter um olhar também diferenciado, né? Sim, e ter mais subsídio, né, para esse diagnóstico, né? Porque como você falou, a consulta, né, às vezes é tão rápida, um encontro, dois encontros, e realmente esse olhar da observação terapêutica é que vai fazer a diferença. Sim. Exatamente. Né? Exatamente. Que ótimo, isso aí. Então, nesse tempo de isolamento, né, qual é a recomendação assim que você faz para as crianças, né, para as famílias que já têm o diagnóstico, que estavam fazendo o tratamento? Como é que tá essa prática agora, nesse tempo de isolamento? Eu não sei como é que está acontecendo com você, se você está atendendo, se não está. Como está atendendo, né? E como deve ser, porque eu não sei você, mas na terapia, algumas pessoas... eu atendo adulto, né? Mas algumas pessoas, eu tenho outras psicólogas que atendem criança, e muitos pais estavam com medo, né? De voltar à terapia presencial, às vezes porque tem alguém do grupo de risco em casa, né? Como é que isso está funcionando? Mas dentro do autismo, assim, do seu atendimento ao autista? Então, Fabiola, eu continuo fazendo, né, o atendimento. E eu, como no consultório, né, no presencial, os pais já sempre foram muito presentes, isso me trouxe um certo conforto, né? Porque, na verdade, não teve nada de extraordinário. O que mudou realmente foi a questão de não estar podendo ali beijar, abraçar, né, no encontro presencial. Mas como essa parceria já existia antes, então muitos pais seguem, né, com atendimento com as crianças dentro do transtorno do espectro autista, até porque existe uma vinculação, existe uma rotina que precisa ser organizada, né, que precisa ser estabelecida para essa criança poder manter-se dentro do nível mais organizado. E aí a gente continua com o processo de orientação, pedindo à mãe que faça mesmo a rotina. Tem algumas crianças que já passaram por esse processo e que não precisam mais. Mas como eu tenho trabalhado com muitas crianças pequenininhas, então essas crianças precisam sim de rotina. Na hora de fazer a tarefa da escola, às vezes eu oriento a mãe para a criança poder ter aquela sacada de que vai fazer a tarefa da escola, colocar a camisa da escola, porque isso lembra que está na hora de fazer o dever. Então, a gente vai fazendo algumas orientações para que a rotina da criança, embora esteja totalmente alterada, mas que não seja tão... que não seja total, tão, exatamente. Que não leve a criança a total desorganização
porque é necessário para que ela se mantenha se conectada com ela mesma, né? Porque senão Sim. isso gera os comportamentos disruptivos, as pirraças ou as birras, né? Porque é um mundo diferente. Eu costumo dizer que a gente precisa colocar a lente de uma criança dentro do espectro para a gente conseguir entender e ajudar essa criança. Porque se a gente não se sensibiliza, se a gente não tem empatia e se a gente não tenta enxergar o mundo como a criança percebe, a gente não consegue ajudar. Porque verdade, é um mundo realmente diferenciado. Então tem que ter toda uma questão de rotina estabelecida, né? Essa criança precisa ter um momento de brincar. Eu orientei algumas mães, alguns professores, que eles pudessem estar dizendo para a mãe quais eram os brinquedos favoritos, né, que as crianças faziam na escola, na hora do intervalo. E que aí esses brinquedos, né, esse brincar terapêutico, também pudesse acontecer nessa hora da aprendizagem. Então, as mães, às vezes, fazem, confeccionam esses materiais. Então, assim, tem todo um trabalho por trás para que essa criança sofra o menos possível, além da própria conscientização do Covid, né? Porque as crianças dentro do espectro, às vezes, não conseguem perceber, porque elas são muito mais visuais do que auditivas. Então, na maioria das vezes, precisa se mostrar o que você quer ensinar para essa criança, precisa se mostrar o que você quer trabalhar com essa criança, para que ela possa se conectar com você e entender o que você quer e responder a sua demanda. Então, e a gente está vivendo nessa situação de um tempo que a gente nem sabe quando vai acabar, né? Isso era uma curiosidade minha. Nesse tempo, que não foram 15 dias, não foi um mês, né? Nós já passamos nem uma quarentena, né? 60, não sei nem qual é o nome disso, né? Que a gente está vivendo. Né? E como lidar com toda essa demanda, com toda essa especificidade dentro de casa, isolado, né? Sem contato com o terapeuta. Eu falei, não, eu preciso perguntar a Suzete como está acontecendo isso, né? E que bom que é possível, né? Que tem como continuar indo a terapia. Exatamente. É possível sim. Então, assim, por isso que dentro do planejamento terapêutico, eu não desgrudo nem um minutinho da família, sabe? A família é minha grande parceira, porque senão não vai resolver, porque não tem milagre. Tem trabalho e trabalho árduo para conseguir ali todo dia um novo começo, um novo recomeço, e a família junto, o terapeuta junto, né? Geralmente o trabalho com a criança TEA não é só com fono, né? É uma equipe multidisciplinar que a criança trabalha. E aí os outros terapeutas também, dentro da habilidade de cada um, vai dando as suas orientações e aí vai deixando essa criança mais estruturada para passar com com o menor impacto possível dentro do que é possível, né? Do que é possível, é verdade. Do que é possível. A Elida colocou assim, mas muitas vezes a criança chega já com esse diagnóstico. Eu não sei se ela tá falando que chega com o diagnóstico errado ou já chega com o diagnóstico, né? Mas acontece com você de chegar ao consultório, crianças que já têm o diagnóstico e de alguma forma você ou não concorda? Como é que é o procedimento, assim? Não, geralmente quando a criança já vem com o diagnóstico, geralmente assim, 1% que o diagnóstico pode não bater, mas geralmente o diagnóstico é sempre correto. Sempre correto. Sempre correto. Quando a criança já vem com o diagnóstico, a gente começa a trabalhar e aí depois a gente fica na dúvida porque tem um melhoramento, né? Porque aí tem um resultado. Quando a gente trabalha de forma efetiva, esse trabalho em conjunto de equipe multidisciplinar, família, professor, todo mundo trabalhando ali de mão dadas por aquele serzinho que precisa vencer as barreiras que o impedem, e aí tem o resultado. Aí, na maioria das vezes, depois a gente fala, caramba, mas era assim. Como é que tá agora? Né? E aí a gente vê essa questão até mesmo da fala, né? Uma criança que, na maioria das vezes, se negava a cumprimentar as pessoas, às vezes pessoas de dentro da família, né? Porque, na verdade, é uma dificuldade imensa de comunicação que essas crianças têm. E aí essa criança já está brincando e está conversando e está vencendo carinho, os limites. Né? Exatamente. É verdade. Vencendo os limites,
Porque, na verdade, Fabíola, não é que eles não gostam de dar carinho e nem de receber. Existe uma dificuldade nessa recepção. Exatamente. É não conseguir então, assim, e não exatamente, gostar. Exatamente. Não é que não gosta de receber. Pelo contrário, todos os meus, quando chegavam no consultório, antes do Covid, que agora não pode nem abraçar, né? Então, antes do Covid, a gente se cumprimentava, a gente se beijava, a gente já começava o trabalho, às vezes, na porta, na recepção. Ali. No chegar, no cumprimentar, no olhar no olho, no abraçar, né? Porque todo mundo tem que saber, né? Deveria saber como lidar. Mas para isso tem que ter uma construção aí de vínculo com a criança, né? Porque também se a criança nunca te viu, você desejar que essa criança já chegue sorrindo e pulando no seu colo, não vai... não vai rolar. Né? Não vai rolar, né? Tia Sussu, é assim mesmo que as crianças me chamam. Tia Sussu? Que legal. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que a gente possa falar. A Nádia falou, né, que escutava muito que era mimado. A Hélida fez uma pergunta, não sei se era isso que ela queria. Não, quando você falou... Pergunta de novo, né? Hélida. Eu não sei se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação, mas aí se ela quiser fazer uma pergunta, faz de novo aí, Hélida, para ajudar a gente. A Nádia falou aqui, né? A gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Ela falou assim, a família vive o luto para depois viver o melhor. É legal isso, a gente falar sobre esse luto, né? Você falou até um pouquinho às vezes, da dificuldade da aceitação do diagnóstico, né? Sim. Mas pós-aceitação, existe um luto, né? Porque todos nós, na verdade, não só quem está dentro do espectro autista, né? Mas todos nós que nos tornamos mães, pais, temos um filho ideal e depois nasce o real. Exatamente. Né? Expectativa e a realidade. Expectativa e realidade, em todos os casos, né? Mas diante de um diagnóstico, né? Diante de algo assim tão novo e às vezes sem, né, nunca ter ouvido falar, não saber como lidar, realmente existe um luto, né? Na sua experiência, assim, o que você pode falar desse luto dos pais? Olha, eu acho que é perfeitamente natural, porque quando a gente, né, se prepara para receber um bebê, isso é um presente, é um fruto. E tem toda uma questão de idealização de como esse fruto vai nascer, o que se espera para esse fruto, né? E aí você começa, na maioria das vezes, perceber que tem alguma coisa ali que não está muito legal, que não está encaixando. E aí, quando você realmente recebe aquele diagnóstico do que faz aquela criança agir daquela forma que não é o esperado, muitas vezes nem pela família, nem pela sociedade, nem por nenhumas questões, isso causa um impacto. E eu acho que o luto, ele é necessário, sabe? Ele faz parte do processo, parte do processo. A grande questão é depois, assim, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou agir ou eu vou me omitir? Fazer de conta que isso não está acontecendo. E aí, quando essa mãe está junto de um processo terapêutico, que a gente diz para ela que é possível, vamos que eu vou com você, eu estou junto com você, você não está sozinha, a gente vai caminhar junto, é um caminho que não tem como fazer sozinha com seu filho, você também não vai estar sozinha com ele. Vamos junto. E aí, com esse movimento, o luto vai ficando para trás e o resultado, a expectativa vai trazendo resultado, vai trazendo melhora e depois esses pais estão totalmente engajados e a gente mais não precisa estar sabendo o diagnóstico. A gente vai lá focar no que a gente precisa trabalhar, né? E aí o que a gente precisa trabalhar vai tendo um processo de reabilitação, essa criança vai evoluindo e todo mundo vai ficando feliz, se comemora. Um marcador que eu acho muito importante são as filmagens, porque a nossa memória, às vezes, se perde, se esquece de muita coisa, ainda mais do que é muito dolorido, né, Fabíola? Falar de dor não é fácil. E aí, quando a gente olha... algumas gavetinhas, né? Pra exatamente. Colocar, às vezes dói demais, né? Exatamente. E aí, quando a gente vai vendo o resultado, e quando a gente olha uma filmagem, às vezes de um mês atrás, e a gente vê que já não está mais daquele jeito, isso impulsiona para ir em direção ao que a gente quer, né? Sair do ponto A e chegar nessa jornada, que é esse caminhar
E a direto. gente sai do luto para as alegrias das conquistas. Não é Exatamente, verdade, né? exatamente. E o Porque aí luto. você, Uhum. Pode continuar. você, você vivencia, né, o resultado. E aí, isso é É maravilhoso. É uma verdade, é satisfação maravilhoso. É imensa. maravilhoso. É verdade. A gente não combinou, não, mas eu queria, né, se você quiser, né, falar assim, tirar uma dúvida, né? Autismo leve ou Asperger? Qual é a diferença, né? Como é que se faz esse diagnóstico? Quais são as características que diferenciam? Fala um pouquinho pra gente do Asperger. Então, na verdade, hoje não existe mais o Ou essas... Asperger. Ah, agora o som voltou. Voltou? Não É existe. verdade? Por quê? Porque Voltou. com o DSM-5 de 2013, Hum, tudo que era envolvido no atraso global do desenvolvimento, ele passou a ser transtorno do espectro autista. Então, como se classificou isso? Ficou do autismo leve, que antes era o chamado Asperger, até o severo. Então, hoje não tem entendi. mais esse termo. Se chama de transtorno do espectro autista, mas de grau leve, ou transtorno do espectro autista de um grau mais severo. Antigamente tinha esse termo diferenciado. De 2013 para cá, com esse manual estatístico, né, do transtorno das doenças mentais, do DSM-5, ficou já estruturado que esse termo não existe mais. Então, ele vai se fez então um grau que vai do leve ao severo. O leve, então, vai englobar os Aspergers, as crianças que têm um grau mais leve, e o severo são as crianças que têm ali outras comorbidades associadas ao autismo, que pode ser deficiência intelectual, Hum, epilepsia, outras questões, sabe? Aí pode entrar realmente doenças que se associam ao transtorno do espectro autista naquela criança, naquele quadro. uau, nossa, muito esclarecedor. Eu não sabia dessa mudança. Muito É, boa mesmo, né? Não sei se as pessoas já sabiam, se elas estavam atualizadas, né? Mas muito bom a gente saber. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Alguém, eu também não não sei. sei. É, eu botei meu relógio aqui, mas ele tá meio esquisito. Não sei se ele tá funcionando direitinho, não. É, se você quiser, né, falar assim, não sei se você tem alguma consideração final, se você tem algum aconselhamento para dar para as pessoas que estão aqui ouvindo, para as famílias. Se você quer falar de alguma coisa que você acha importante, né? Fica à vontade agora para você falar para a gente. Então, dentro do programa Fomos Sem Fronteiras, né, onde eu Isso. resolvi masterizar tudo que eu vivi dentro da minha prática, da minha vida profissional, eu resolvi agora estar divulgando isso para as pessoas. Por quê? Porque ainda existe uma dificuldade muito grande de muitas perguntas que chegam até mim, de professores que eu trabalho com as crianças, porque, na verdade, o trabalho que eu desenvolvo é um trabalho em parceria com o professor, com os outros terapeutas, né? Mesmo eu não trabalhando no mesmo lugar que o físio trabalha, que o TEOR trabalha, que a especialista em integração sensorial trabalha, e a gente mantém esse contato. E muitas das vezes chegam para mim perguntas e questões de como eu vou lidar com essa criança, como você consegue botar essa criança sentada e essa criança não para sentada no meu atendimento. Muitas das vezes eu quero chegar para essa criança, eu quero abraçar e a criança foge de mim, a criança não quer. Então, na verdade, assim, não existe mágica, né? Existe Sim. todo um trabalho aí baseado cientificamente, né? A gente usa vários recursos que a ciência dá. Então, a partir do Fome Sem Fronteiras, eu quero divulgar esse trabalho para as pessoas, né? Assim, que não é fácil, mas que é possível, sim, trabalhar com a criança dentro do espectro autista, que é possível, sim, alfabetizar uma criança dentro do espectro autista, que é possível, sim, essa criança vencer as barreiras dela, né? E aí, de que forma que nós, enquanto pessoas, podemos estar desenvolvendo esse trabalho. Então, a partir do Fome Sem Fronteiras, é exatamente isso que eu quero fazer, divulgar, falar da minha paixão, fazer disso como já é a minha missão de vida, de poder falar para as pessoas que é possível, só que precisa de um jeito diferenciado de fazer, né? E muitas das Sim. vezes o transtorno do espectro autista assusta as pessoas, né? Porque na maioria das vezes são crianças que às vezes têm um comportamento às vezes agressivos, os comportamentos disruptivos acontecem sim,
E muitas das vezes, gestores, educadores, não sabem como lidar com aquela situação. E às vezes a criança deixa naquele momento de poder receber aquilo que é importante para o crescimento dela. Então, poder falar disso para as pessoas, poder ensinar as pessoas de como elas podem fazer, como que elas podem vencer o medo e até mesmo vencer a dor, né? Porque quem, como eu falei no início, quem ainda não teve uma relação com uma criança dentro do espectro autista, em algum momento pode ter. A Organização Mundial da Saúde diz que a cada 58 crianças nascidas, uma está dentro do espectro autista. É muita coisa. Muita coisa, É muita coisa. Então, sim, a sua maioria é uma proporção de 4:1. Então, são 4 meninos para cada uma menina. Então, nascem muitas crianças. Então, essas crianças precisam, sim, ser acolhidas. Essas crianças precisam ter oportunidade de ser trabalhadas de forma eficaz, né? Não dá para trabalhar, eu acho. Não dá para ser assim. Porque é vida, é um sujeito. Sim. Não pode se perder tempo, né? A primeira infância, que é o que eu venho pesquisando ao longo da minha vida profissional, então, assim, faz uma diferença muito grande. Várias pesquisas também já foram feitas, né, no universo do espectro autista, de crianças que foram trabalhadas de forma mais assertiva e de crianças que não foram trabalhadas. Existem, sim, um prejuízo na qualidade de vida, um prejuízo de comunicação. E essas crianças crescem, elas precisam, sim, ser inseridas no mercado de trabalho, precisam ter uma vida mais funcional possível. Sim. Então, divulgar esse trabalho, sabe? De masterizar mesmo, de poder falar para as pessoas o quanto é importante, porque o transtorno do espectro autista está crescendo muito. E assim, às vezes as pessoas perguntam, será que antes não tinha? Né? Não, na verdade... E não era diagnosticado, né? Exatamente. Não tinha todo esse olhar, todo esse cuidado, né? E aí hoje virou uma questão de saúde pública. Tanto exatamente. E aí tem que estar ali habilitado para poder oferecer o melhor, que as crianças merecem, né? Elas merecem. E excelente essa visão, né, do Fonos Sem Fronteira, no sentido de estar se comunicando com os profissionais, todos que estão envolvidos com aquela criança. Exatamente. Não adianta você fazer o seu trabalho excelente ali no consultório, conseguir um vínculo com a família, dar suas orientações, e a professora está completamente à parte disso. Exatamente. E a psicóloga está fazendo um trabalho completamente diferenciado, trabalhando outras questões. Então, essa fala ali, né, esse contato, esse trabalho disciplinar em conjunto, o resultado com certeza vai ser potencializado. Né? A gente está falando de uma criança só. Exatamente, exatamente. Né? E todas as pessoas que se envolvem para poder somar para que essa criança possa desabrochar. Né? É possível, né? É possível. Nossa, maravilhoso. Muito bom mesmo. Eu preparei aqui, a gente tinha preparado algumas perguntas, né? A Jaqueline falou assim, ó, muitas pessoas têm medo por não conhecer sobre o assunto. Tá travado? Tá, mas eu tô te ouvindo, pode falar. Ah, tá. De vez em quando... eu não tô conseguindo ler o que tá escrevendo aqui. Eu tô conseguindo, deixa eu ver aqui. A Marta colocou, né? O desconhecimento leva mesmo ao desespero de não saber lidar. Parabéns por sua missão. Oba, gratidão. Você tem visto, Suzete, assim, uma maior abertura na parte da escola, né? A parte escolar dos professores. Como é que você tem visto assim, o comportamento e a aceitação dessa orientação, né, quanto a esse aluno, por exemplo? Como é que você tem visto isso nas escolas? Então, geralmente eu vou às escolas ou eu ligo para as escolas, né? Porque existe aí também uma dor que muitas das vezes é velada, né? Do professor em lidar com aquela criança. Porque não se aprende na faculdade a trabalhar com a criança, né? Dentro da especificidade do transtorno do espectro autista. Eu acho que até dentro da educação especial você vê algumas coisas, mas a prática muitas vezes, a teoria muitas vezes não condiz com aquela prática de você estar ali
com uma criança dentro do espectro, e você ter que trabalhar com aquela criança e ter que ensinar aquela criança com amor, com carinho, com respeito, como você também ensina para as outras crianças. Então, hoje eu vejo as pessoas muito mais sensibilizadas, né, com a causa, muito mais disponíveis, e aí, assim, eu costumo ter bons resultados com as minhas orientações. Geralmente, as crianças, as professoras conseguem aproveitar as dicas, colocar em prática, aí depois me ligam para falar que realmente funcionou e que deu certo, funcionou. Por exemplo, eu tive uma criança que ela apresentava muita dificuldade para entrar para a escola. Ela não queria sair do carro para entrar para a escola. E aí a gente descobriu que ela gostava muito de massinha. Daí, quando a escola me ligou para falar, Suzete, olha, eu não estou conseguindo. Todo dia, é muito difícil. O que a gente vai fazer? Eu falei, experimenta ir até o carro com uma massinha na mão e oferece a massinha para ele. E ele começou a entrar e não teve mais problemas para entrar. Até que depois ela tirou a massinha, né? Porque a massinha não pode ser uma bengala, mas precisa ter um estímulo, né? Um reforçador para gerar aquela conexão de prazer e confiança para poder entrar para a sala de aula. Então, hoje eu vejo a gente... Pode falar. A gente não pode desperdiçar, né? Esse conhecimento. Se é a massinha que gosta, vamos utilizar, né? Até certo ponto, né? Porque o importante é a gente conseguir fazer esse movimento acontecer, né? Exatamente. E aí a gente vai fazendo algumas orientações. Eu percebo que existe muito mais abertura do que antes, né? Hoje as pessoas já estão mais sensíveis, embora ainda tenham muito medo de lidar com essas questões, mas já estão muito mais sensíveis e abertas para ouvir e aceitar e poder desenvolver o trabalho. Que ótimo. Você sabe me dizer, assim, né, basicamente, pelo menos, se eu já ouvi, né, alguns estudos, algumas mães, algumas famílias que experimentam uma alimentação diferenciada, alguns dizem que dá resultado, tem uma outra linha que diz que não tem nada a ver. Você sabe falar um pouco sobre isso pra gente, dentro da sua experiência, dentro daquilo que você estuda? Fabíola, então, eu gosto muito do que é comprovado cientificamente com um N grande de sujeito. Então, assim, eu sempre me baseio no que os pesquisadores estão fazendo e que foi o resultado daquela pesquisa. O que eu percebo, por exemplo, dentro de uma realidade de um lugar onde presta atendimento público, fazer toda essa restrição alimentar com uma pessoa que tem baixo poder aquisitivo, sabe? E às vezes, como é que vai mudar toda a alimentação, balanceamento da questão de uma casa toda? Sabe? Às vezes é muito complicado. E aí, quase impossível em algumas vezes, né? Muito complicado. E aí, cientificamente, não chegaram-se ainda também a um resultado dizendo que é 100% eficaz. Faça isso que vai resolver, sabe? Que vai melhorar e que vai tirar, minimizar as questões da tríade das crianças que se encontram no espectro. Não se tem ainda essas questões estabelecidas, né? Então, comprovadas. Então, assim, eu não sou nem contra nem a favor. Quando os pais falam para mim que estão fazendo, beleza. E aí, geralmente, tem um nutricionista que está por trás, sabe? Tem todo um profissional que está por trás. Porque, enquanto fonoaudióloga, eu não tenho competência, né? Dessa área para poder dizer, para poder incentivar e começar uma jornada de dieta. E aí, se tem um outro profissional que está junto da equipe, que está orientando, ok, eu respeito. Sim. Mas às vezes até porque é uma decisão da família, né? Exatamente, é uma decisão da família. E aí, às vezes, eu fico às vezes preocupada, porque às vezes essa criança é de uma família com baixo poder aquisitivo, e aí ter que mudar toda essa situação, às vezes sem saber, né, o quanto aquilo efetivamente vai trazer um processo evolutivo para a criança, que é a questão. Com certeza. Excelente. É isso mesmo, né? A gente tem que ter equilíbrio nas coisas e se basear no nosso conhecimento e na nossa prática. Na ciência, é o que a gente pode fazer de melhor, né? Exatamente. A gente precisa respeitar aquilo que é estudado, aquilo que realmente a gente sabe que a pesquisa é algo muito difícil de fazer, dá muito trabalho. São pessoas normalmente muito comprometidas,
né? Que É, querem realmente chegar a alguma solução, algum resultado, alguma sim, coisa. Então, é o que a gente pode fazer de melhor, né? Como sim, profissional que trabalha, assim, com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas, sim, né? sim. Com certeza, né? Suzete, quero te agradecer muito. Eu não sei quanto tempo Ah, falta terminar, mas mesmo que a gente se despeça aqui, eu não vou. Seria bom se a gente. Ah, não, mas a gente está no Fonos Sem Fronteiras, né? Porque sim, para salvar, a gente não pode terminar. Tem que deixar, se eu não me engano, o Instagram fechar, entendeu? encerrar. Encerrar, porque quando eles encerram, aí te dá a opção de gravar, porque eu acho que esse papo vale a pena a gente deixar gravado, né? Foi muito esclarecedor, a gente falou, acho que de coisas aqui centrais, coisas de uma orientação assim ímpar para as pessoas. Então acho que valeria a gente deixar salvo aqui, né? Mas eu quero te agradecer, tá? Quero dizer que você pode contar com a Nova Terapêutica, tá? Se a gente gosta muito de você, gosta muito do seu trabalho e te parabenizar por todo o Gratidão. seu envolvimento, né, de pesquisa, de amor pela causa, amor pelas famílias, pelas crianças. Sim. Então, assim, parabenizar mesmo. Obrigada, Fabiola. Eu quero aproveitar, sim, antes de agradecer, eu quero falar que tem lá no canal no YouTube, tem Uhum. vídeo no Instagram e no Facebook, Fonos Sem Show. Fronteiras, tudo junto, ou Suzete Fortunato, tudo junto, vai ter lá as orientações do canal. E dizer Ótimo. que aqui na minha bio dos Fonos Sem Uhum. Fronteiras tem um link onde a gente fez um e-book muito bacana, com Que perguntas legal. e respostas para poder estar ajudando as pessoas a entenderem melhor, né, a compreender como lidar com a criança dentro do espectro autista. Então, quem também desejar ter acesso a esse Sim, e-book, pode ir lá na bio da página Fonos Sem Fronteiras e clicar lá e pegar o seu e-book. E eu que quero te legal. agradecer, Fabiola, pela oportunidade, né? Tanto tempo que a gente se conhece, né? O É, Sarém me trouxe essa oportunidade de conhecer pessoas bacanas e importantes aqui em Maricá. Sou extremamente verdade. grata de poder estar aqui falando da minha missão, né? Agora numa nova Sim, roupagem, né? Saindo só dessa questão do consultório e poder estar falando isso de uma forma para muitas pessoas, porque sim, não é só as pessoas daqui da nossa cidade, né? sim. É Muita muita gente. gente que tem dificuldade e que precisa realmente esclarecer as suas dúvidas para poder colocar a mão na massa de uma forma mais efetiva, né? Eu acho que É essa é a verdade. minha missão, de poder Ótimo. ajudar aí o público, os meus pequenos, que eu amo tanto trabalhar. É verdade. Pô, eu adorei. Eu vou lá ver o e-book com as perguntas e Pega lá. respostas, com certeza, É, gente. Vamos lá no Fonos Sem Fronteira, né? Sem Fronteiras, sem Fonos Sem fronteiras. Fronteiras. Isso, pra gente ter acesso a esse material. Gente, então a gente vai ficar por aqui, né? Só para esperar o Instagram, não sei quanto tempo falta, fechar pra Onde gente que vê, salvar. Fabiola? Quando ele fecha, quando fecha, sai assim, né? E aí vem a opção de você colocar Ah, no tá. IGTV. Aí você clica para colocar no IGTV e fica gravado no Fono Sem Fronteira. Ó, a Jaqueline perguntou, o e-book é só por 24 horas, esse e-book, né? Não, o que fica... essa live, o e-book fica lá na bio do Fono Sem Fronteira sempre, né? É só O clicar na e-book tá bio. lá. Se clicar É, lá na bio, você vai ter acesso. Agora essa live não vai ficar só 24 horas, não. A gente vai tentar salvar ela no IGTV. Então vai ficar salvo no IGTV do Fonos Sem Fronteira. Então fica lá gravado para sempre, né? Se a gente não conseguir gravar por algum motivo, vai ficar 24 horas. E aí, gente, manda para as pessoas que vocês forem lembrando aí, né? Tantas famílias que por algum motivo não puderam estar aqui, não tiveram acesso, Sim. mas vão ser muito felizes de ouvir. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Ainda tem 14 pessoas aqui. E a gente vai esperar acabar. Nádia já foi. A Ariane colocou pena que eu não ter chegado no final, mas aí você pode assistir depois. A gente vai Isso tentar deixar aí. gravado, né? Carol, um beijinho. Isso. As escolas. Tá ótimo. Vamos aguardar. É muito legal, né, Fabiola, quando a gente faz o que a gente ama, porque eu não posso nem chamar de Nossa. trabalho, sabia? Eu sou uma É. pessoa privilegiada
Eu não posso falar que eu tenho um trabalho. Eu Não é tenho pesado. Não é pesado, é muito Uhum. prazeroso. A gente se Né? preocupa, a gente tem algum nível de desgaste, mas é como se você Sim, não pudesse deixar de fazer aquilo na sua vida, né? Não tem outra, sim, não tem função quando você descobre o seu sim, chamado, o seu propósito. exatamente, Não tem a opção de não fazer. Você não se vê de outra exatamente, forma, né? exatamente. Não é trabalho, é, é profunda gratidão de poder estar ali a serviço, né? De poder estar ali ajudando, Sim, contribuindo de alguma sim, forma. é O nosso verdade. conhecimento ele não serve para nada se não tiver serviço, né? É verdade, porque o que importa nessa vida são pessoas, né? Exatamente. Gratidão, Adriana. É, a Parabéns, gente tá vendo obrigada. isso agora, né? Quantas pessoas, a Marta, acompanhar você e seu sucesso me faz sentir uma esperança de um mundo melhor. É verdade. Gratidão, gratidão. É.